Oi, oi, pessoas! Começando mais um Arrume-se Comigo. Vou começar pelo corretivo. Eu vou deixar na tela para vocês o nome e a cor. Vou fazer uma make bem simples, só com corretivo, com um pó e com um blush. E sim, eu estou gravando no banheiro da casa da minha avó, porque eu não moro mais naquela casa, eu me mudei e nesse dia eu estava me arrumando na casa dela para mim poder sair. Eu passei o corretivo, como vocês podem observar, nas olheiras. E eu passei também um pouco nas manchas de espinhas, porque de uns meses pra cá eu comecei a ter bastante espinha na lateral do rosto. E por conta psicológico, emocional e afins. E ficou com bastante mancha, isso porque eu nem cheguei a cutucar a espinha, mas ficou com bastante mancha. Então eu venho com essa esponjinha que ela tá velha, eu preciso comprar uma outra. Mas eu já vinha espumando ela em toda a região, passei um pouco na testa também. E vinha esfumando antes de vir aplicando o meu cabelo, ele tá em transição capilar, como vocês podem observar, né? Então ele tá meio a meio, meio cacheado, ondulado, sei lá, e meio liso. Mas eu vou falar melhor sobre isso no spa day que eu já estou gravando pra vocês. Eu estou narrando porque nesse momento a minha avó com meu avô estavam assistindo missa. Então teve barulho de fundo, por isso que eu resolvi gravar narrando pra vocês. E tava péssimo de gravar ali, porque eu estava sem espelho, eu tava só olhando pela tela do celular. E eu tinha esquecido de levar meu tripé de mesa, não tinha ring light pra iluminação, então assim, eu coloquei meu celular no vitrô do banheiro e só foi, entendeu? Por esse motivo que o ângulo e a iluminação não está tão boa assim. Depois do corretivo, eu já vim selando com um pó compacto, que esse é vegano, da Love. Eu gosto dele, ele é muito bom. Eu venho com meu pincelzinho, que eu sempre mostro pra vocês, e venho aplicando em todas as áreas aonde eu passei o corretivo e aonde eu também não passei corretivo. Eu havia me esquecido de levar a base, então por esse motivo que eu não passei base na minha pele. E eu preciso comprar, eu não sei se eu compro primer ou se eu compro aquele sérum da Pop, que ele é uma blindagem, né? Eu já pesquisei sobre, é bom usar os dois, mas eu ainda não sei qual que eu vou usar. Como eu tenho pele oleosa, eu não quero pesar a minha pele. Então, eu acho que eu vou comprar só a blindagem mesmo. Agora eu vou aplicar o blush. E, gente, eu fiz uma cagada, porque assim, eu já estava sem espelho, eu estava olhando pela tela do celular. E eu decidi misturar esses dois tons, que é o nude e o marrom. Não deu muito certo. Depois eu tive que passar o pó por cima, tirar o excesso, passar o pó por cima, e eu apliquei só o tom nude, tá? Porque parecia uma chinelada na minha fuça. Eu geralmente uso só o nude, porque já dá uma corzinha boa no meu rosto. Pra mim usar essa cor mais forte, que pra mim é o marrom, eu tenho que usar com cautela, porque senão ele tem a pigmentação muito boa, tanto que eu indico super esse blush da Ruby Rose. Mas ele tem a pigmentação tão boa que esse marrom ele fica uma chinelada. Mas depois eu arrumei, tá? Depois da pele, que foi uma make bem básica mesmo, eu já vim com esse gelzinho de sobrancelha da Ruby Rose, que eu indico muito. Ele é um gel maravilhoso. Eu venho aplicando em toda a minha sobrancelha, de trás pra frente, tá? Eu meleco bem esse gelzinho nos pelinhos e depois eu venho... eu não faço aquele jeito que eu tava fazendo antes, que é tudo arrepiado pra cima. Eu esqueci o nome daquela técnica. Mas eu uso de acordo com o meu gosto. Tem vezes que eu deixo ele arrepiado pra cima, tem vezes que não. Tem vezes que eu deixo ele normal, sabe? Com design normal. E dessa vez eu deixei ele com design normal, tanto os dois lados, tá? Tanto de um lado quanto o outro. Eu também esqueci, gente, do meu lápis de olho, que dá total diferença. Eu levei uma necessaire muito pequena com as minhas maquiagens. Levei só o básico do básico. E depois eu vim pro meu corretivo, que eu amo esse corretivo também. Gente, praticamente quase todos os meus itens de maquiagem é da Ruby Rose, porque eu gosto bastante. Principalmente do gel de sobrancelha e do rímel e do blush. São os 3 itens que eu mais, assim, gosto da Ruby Rose. E olha pra vocês verem como esse rímel é muito bom. Os meus cílios não são curvados. E eles são bem poucos. Então, com o rímel, já dá um up, sabe? Eu dei uma preenchida com sombra de sobrancelha, só que eu não mostrei porque eu não tinha como mostrar pra vocês, tá? Meu cabelo já tava seco, então eu só vim com esse pentezinho pra poder dar uma penteada, tá? Eu penteei e dei uma umidificada porque ele tinha secado bastante. E a sobrancelha, eu só peguei um pincel normal, chanfrado, com um pouquinho de
sombra de sobrancelha e vim preenchendo onde tem falha. Só isso, tá? Eu trouxe um potinho com um pouquinho de creme da Scala. O que eu faço? Eu divido meu cabelo ao meio, molho em cima, dou uma umidificada. Eu pego esse creme da Scala, ele é um creme que ele é pra pentear. Então, é que eu passei muito, geralmente eu não passo muito, tá? Nesse dia, eu perdi a mão, eu passei muito. Mas eu passo em cima, principalmente, e venho penteando ele pra poder fazer um coque. Eu só uso o creme da Scala que tem a opção creme pentear, tá? Que daí eu vou passando pra não ficar aqueles fiapos de cabelo. E o creme, ele deixa o cabelo mais organizado e bonitinho. Aí eu venho penteando normal. E eu passei muito creme, dá pra perceber. Mas depois eu tirei o excesso. Não ficou esbranquiçado no cabelo, tá? Só que meu cabelo, ele cresceu, mas ainda tá curto, então não dá pra fazer aquele coque bonitinho. Então eu faço um coque improvisado. Vocês vão ouvir barulho de fundo, de cachorro, de passarinho, tá? É clima de roça. Enfim, eu venho penteando bem. Geralmente eu tenho uma escova de dente que ela é velha, óbvio, que eu uso pra poder arrumar. Eu não faço esse baby hair, mas eu gosto de arrumar ele na frente. Só que eu acabei não mostrando pra vocês porque eu esqueci. Mas eu gosto de pentear bem. Quando não é com esse pente, eu uso aquelas escovas que as pessoas usam pra escovar cabelo. Ela é muito boa também, pra poder deixar bem alinhadinho. E nesse dia tava muito calor, que no caso foi ontem. Então eu resolvi fazer esse coque. Era pra eu ter usado uma xuxinha preta, né? Eu acabei usando uma cinza, mas tudo bem. Aí eu venho fazendo um coque, eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas foi um coque bem farjuto mesmo. Mas importante é que na frente tava lindo. Eu sempre passo a mão atrás pra poder ver como é que tá atrás, né? Se não tá torto e tudo mais. Mas olha como é que fica lindo, gente. Ai, eu amei. Eu ajeitei com a mão, mas depois eu vim com a escova. A escovinha que eu não mostrei mesmo. Ah, só pra avisar, já havia tomado banho, tá bom? Aí eu vim com os acessórios, eu coloquei os meus brincos e coloquei a minha gargantilha. Eu já estava com o look também, só que eu não tinha espelho aí pra poder mostrar o look. E não tinha como colocar o celular em lugar nenhum pra poder mostrar. Mas eu vou deixar a foto, tá? Pra vocês verem como é que eu tava. Eu tava com um crop de branco, de regata, como vocês podem ver. E eu tava com uma saia envelope e com uma rasteirinha. Mas eu vou deixar as fotos nos lados pra vocês poderem ver, tá? E é isso. Eu preciso de comprar uma ring light pequenininha pra deixar na casa da minha avó. Que daí quando eu for gravar por lá, eu já tenho uma iluminação e um tripé, né? Já vim passando meu perfume, que é esse que eu amo. E eu espero que vocês tenham gostado desse Arrume-se Comigo. Até o próximo vídeo.